Portanto, temos aqui no quadro um resumo da informação da atividade experimental para o trabalho. Devo-vos lembrar que o trabalho é bastante elaborado, necessitam de fazer vários cálculos em casa e trazer folhas Excel preparadas. Portanto, aqui tem os dados relativamente ao rolamento, à vara e ao peso. São os três elementos que é necessário considerar na oscilação do nosso pêndulo. Tem um rolamento, em torno do qual a vara oscila, e um peso que vamos deslocar, mudando o centro de massa e o momento de inércia da nossa vara, ou seja, do nosso pêndulo. A primeira parte da experiência consiste em verificar se podemos trabalhar corretamente com a aproximação para ângulos pequenos. Portanto, vamos calcular o período, para o ângulo zero, que é dado por esta expressão. Podem ver na introdução teórica, quer nas páginas escritas, quer na parte de vídeo. Dependente das grandezas, do momento de inércia, da massa e da posição do centro de massa do pêndulo. Depois de calcular este período, estão aqui os dados, como vocês podem calcular, com os valores numéricos que aqui estão. Depois de calcular este período, vocês vão tomar nota deste valor e vão medir os valores de oscilação do período para três ângulos iniciais, 10, 30 e 45. Portanto, se estão lembrados, o período vai depender do ângulo de lançamento. Só na aproximação dos pequenos ângulos é que não dependeria e seria este valor. E nós queremos ver se, por exemplo, escolhermos para trabalhar o ângulo t igual a 10, qual é o erro cometido relativamente ao valor em que o ângulo seria, portanto, não seria dependente do ângulo, ângulos muito próximos de 0 graus. É que a questão aqui é que nós não podemos trabalhar 2 ou 3 ou 4 graus, porque a amplitude do movimento é muito baixa e o nosso acelerómetro não vai detectar bem, por isso vamos ter que aumentar um bocadinho os ângulos, mas dentro do mínimo possível. Vamos medir os ângulos, fazer a média e calcular o erro desta média. Portanto, isto são medidas experimentais e vamos ver se o erro experimental, no fundo, é determinado pelo facto destes ângulos, destes períodos, estarem a variar com o ângulo, ou se essa variação é tão pequena que, dado a resolução dos nossos instrumentos, nem a conseguimos detectar. Portanto, a primeira parte da experiência é calcular, é medir estes períodos para estes ângulos, fazer a média e calcular um valor médio do período e estimar o erro relativamente a essa média. Fazendo o quê? O erro relativo entre a média e o valor do período mais afastado da média, para ter uma estimativa que digamos que é experimental. A seguir, calculamos o desvio teórico máximo, ou seja, vamos calcular em teoria qual era o valor do período para 45 graus e vamos ver qual é o desvio que esse período, o valor desse período tem relativamente a um ângulo que fosse próximo de 0 graus. E vamos calcular então esse erro relativo e comparar com o erro relativo experimental. E isso vai nos permitir verificar se os nossos valores experimentais têm um erro menor, se assumirmos aquela média dos valores do período como um valor indicativo, menor, ou se é maior que a gama de valores entre os 45 e os 0 graus, a gama de valores de período. Se vocês tiverem um erro experimental maior, que é o valor que a diferença entre o período a 45 graus e a 0 graus, se o erro experimental for maior, tiram uma conclusão. Se for menor, tiram outra. Pronto, há que concluir se pode usar o teste experimental e qual é o melhor ângulo, o mais adequado para usar. Na parte 2 da experiência, vamos comparar o período do pêndulo, período físico, com o período matemático, de um sistema equivalente em que temos toda a massa num ponto, num centro de massa, e que está suspensa por um fio com um dado comprimento o comprimento do fio corresponde à posição do centro de massa em relação ao eixo. Ou seja, no período matemático, sabemos que o período de oscilação não depende da massa, depende apenas da posição do centro de massa. Enquanto que no caso do pêndulo físico, nós temos, para calcular o período, aqui, entrar em conta com os momentos de inércia e a posição do centro de massa. Agora, o que nós vamos fazer é pegar na posição do nosso centro de massa, do pêndulo físico,
determinar qual é essa posição e colocar aqui. E comparar o valor medido, o valor experimental que obtivemos, por exemplo, aos 10 graus, do pêndulo físico, comparar esse valor com o valor que nos dá se a massa estiver toda concentrada num ponto, ou seja, este ponto nesta posição que é o centro de massa. E vamos ver se está o mesmo valor, se está próximo ou se está afastado. Para esta condição particular, depois pergunta-se, e se tirarmos a massa do rolamento, influencia o resultado ou não? Se vocês tirarem a massa do rolamento, vocês veem que há aqui uma série de coisas que cortam e se calhar esta expressão vai ser igual àquela. O que quer dizer que neste modelo mais simples, se calhar, até se pode aproximar. Portanto, este é o objetivo desta experiência. Na experiência 3, nós vamos contabilizar estes períodos, o matemático, o físico e o teórico, mas agora para um pêndulo que tem uma massa que se desloca ao longo do seu eixo, ao longo da linha que liga ao eixo ao centro de massa. Ou seja, estamos a variar o centro de massa e o momento de inércia do pêndulo. Vamos utilizar o período para 10 graus, vamos lançar sempre o ângulo 10 graus. Vamos medir o período para várias posições x do peso. Portanto, vamos ter que fazer uma tabela. Lançamos sempre a 10 graus, uma posição do peso, outra. Temos de procurar ter precisão nessa medida. Tem que calcular em casa o período matemático, assumindo que na posição do centro de massa, vocês calculam o centro de massa, agora tendo em conta, o caso anterior não tinha o MP, que é a massa do peso que se desloca, portanto o caso anterior era esta expressão mais simples, agora adicionamos aqui a coordenada x do peso e cá em baixo a massa do peso. Portanto, vamos calcular o novo centro de massa e calcular o período matemático, desta forma. E calculamos também o período físico, a partir desta expressão, que é, no fundo, esta, em que temos que entrar com a inércia de todos os componentes do sistema e a massa de todos os componentes do sistema. Notar que esta fórmula é para t igual a 0 também, não é? Isto é a aproximação de t igual a 0. Portanto, depois de calcular estes três parâmetros, vamos fazer gráficos, vamos comparar como é que o t matemático se compara com o t físico e com o t físico e com o t experimental. Vamos comparar os valores e vamos ver se há uma grande diferença também entre o t físico e o t experimental. Porque a diferença de esperar, novamente, é que este é lançado a 10 graus e esta fórmula é para 0 graus. De qualquer forma, há um comportamento característico da evolução do período com a posição do peso, onde vai aparecer um mínimo dessa evolução. E a partir desse mínimo é preciso fazer um gráfico e a partir do mínimo é possível calcular o valor da força gravítica experimental. Portanto, há uma formulação, isto é tudo para vocês acompanharem os passos que estão no guia, na parte teórica, em que vos permite calcular o valor da constante da gravidade e comparar e depois, portanto, calculando o erro relativo para o valor real. E em função dessas diferenças, vocês têm que justificar porque é que existem essas diferenças e se a percentagem de diferença pode ser justificada pelos erros ou experimentais ou no modelo. Ok?